Essa fera aí, meu, ô louco, bicho, pra quem quer passar vestibular, carecas de saber, bicho. Ô louco! Oi, seres humanos, meu nome é Marta. Hoje nós vamos ter uma conversa muito legal sobre as organelas citoplasmáticas, lembrando que é uma continuação das nossas aulas de biologia celular e do nosso citoplasma, tá? Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre aquelas estruturas que fazem as nossas células funcionarem, tá? Nós temos uma lista aí de organelas e nós temos que lembrar que nós temos células eucariontes e procariontes e que as células eucariontes são células vegetais e células animais, né? Então, eu vou bem rapidinho aqui recordar vocês a nossa célula procarionte como uma célula de bactéria, tá? Essas aqui são as procariontes, certo? Vou chamar carinhosamente de pró. E essas eucariontes, né? Que nós temos quem, gente? Nossa célula vegetal, que eu diferencio a célula vegetal de uma célula animal por conta do que, gente? Da parede de celulose que eu tenho, do vacúolo que eu tenho grandão, né? E nosso núcleo aqui. E nós temos também a nossa célula de foco, que é a nossa célula animal, que é uma célula eucarionte. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver quais são as organelas que estão presentes na célula procarionte, eucarionte, vegetal e eucarionte animal. Eu sempre vou começar pela organela que eu tenho em todas as células, né? Então, que organela que é comum a todas as células? Olha ela aparecendo aqui, gente. Os nossos ribossomos, né? Que a gente já viu até a função desses ribossomos aonde? Lá na síntese proteica que a gente já trabalhou. Então, eu tenho ribossomo onde, gente? Eu tenho ribossomos em células procariontes, eu tenho ribossomos em células eucariontes vegetais e eu tenho ribossomos em células eucariontes animais. Poxa, se eu tenho esses ribossomos em todo mundo, eles devem ser muito importantes, né? Então, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre eles, tá? O que são os ribossomos? Gente, os ribossomos, eles são organelas formadas por duas subunidades. Olha aqui, gente, uma subunidade maior e uma subunidade menor. Olha que bonitinho. E esses ribossomos são feitos do quê? Ou seja, quais são as substâncias químicas que organizam ou que formam esses ribossomos? Nós temos o que, gente? Um RNA que a gente já conhece quem é também, o RNA R, que é RNA ribossômico, mais o que, gente? Mais proteínas que formam os nossos ribossomos, tá? Então, aqui dentro dessa subunidade maior, eu tenho lá as fitas de RNA ribossômico, mais as proteínas que se organizam para formar essas, como se fosse um pãozinho de hambúrguer aí, né? E aqui, gente, na subunidade menor, a mesma coisa, fitas de RNA ribossômico mais proteínas. Pronto. Eu organizo esse RNA ribossômico e essas proteínas e formo as minhas duas subunidades. O que fazem estes ribossomos? Eles vão atuar diretamente no que, gente? Na síntese proteica. Como a gente já viu, né? Se você não lembra, assista a nossa aula de síntese proteica, tá? Então, como é que eles realizam a síntese proteica? Aquela fita de RNA mensageiro, quando vem para o citoplasma, ela fica presa entre as duas subunidades do ribossomo e o ribossomo faz o que, gente? Ele vai lendo essa fita naquele sentido 3 linhas, 5 linhas. Se você não se recorda, assista a nossa aula lá de DNA para você recordar disso, tá? Porque tudo isso, gente, cai muito no vestibular. Então,
pensem e se organizem aí para você entender melhor aqui a nossa questão dos ribossomos. Aí sua mente científica deve estar pensando, mas onde é que são produzidos os ribossomos, tá? Esses ribossomos são produzidos por uma parte da molécula do nosso DNA, que nas células eucariontes, ela vai estar formando uma estrutura aqui que nós chamamos de nucleolo, certo? Então, o nucleolo, ele é uma estruturazinha mais escurecida que está dentro do núcleo das células eucariontes. Na realidade, ele é uma parte do nosso DNA que a função dele é organizar o RNA ribossômico e as proteínas para a produção do ribossomo, tá? Lá na célula procarionte, o que vai acontecer? A gente não tem um nucleolo específico, mas nós temos uma parte desse DNA da célula eucarionte que se encarrega em fazer a produção dos ribossomos. Tudo bem? Então, o que nós temos aí? Ribossomos, tem em todo mundo. A função deles qual que é? Síntese proteica. Eles são formados do quê? RNA ribossômico e proteínas, tá? E eles fazem o quê? Se fecham na molécula de RNA mensageiro para poder fazer a leitura e fazer a síntese de proteína. Tranquilo? Então, seres, agora eu vou falar para vocês de organelas que estão presentes apenas em quem? Nas células eucariontes, tá? Animais, como a nossa, e vegetais. Sempre lembrando que a célula vegetal tem o vaculão e a parede de celulose, tá? As próximas organelas, essas todas que eu vou falar, nós vamos ter presentes nestas duas células aqui. E quando só tiver na célula vegetal, eu dou um toque para vocês, ou só na célula animal, eu aviso vocês também. Então, a próxima organela, nós vamos trabalhar com os retículos, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar dos retículos. Que retículos? Endoplasmáticos. Então, eu tenho dois tipos de retículos endoplasmáticos, tá? O retículo endoplasmático liso, tá? Ou réu, né? Como a gente chama. Alguns autores também falam retículo endoplasmático agranular, certo? Por quê, gente? Porque ele não tem nas suas membranas uma estrutura que eu já vou falar para vocês. E nós temos também o retículo endoplasmático rugoso, tá? Que nós chamamos carinhosamente de hair. Ou também podemos chamar de REG. Por quê, gente? Porque é retículo endoplasmático granular. Então, quando você ouvir falar de retículo endoplasmático, ele tanto pode ter uma abreviação REL como REA, porque é retículo endoplasmático agranular. E o retículo endoplasmático rugoso pode ser RER ou pode ser REG, porque é retículo endoplasmático granular. Bom, do que esse retículo é formado? Isso é uma coisa muito importante, tá? Os retículos, eles fazem parte de um grupo de organelas que nós chamamos de organelas membranosas. Por quê, gente? Vocês devem imaginar, porque eles são constituídos por membranas. Membranas que têm a mesma constituição da membrana plasmática. Alguns autores e alguns cientistas acreditam que, na realidade, todas as células anteriormente, elas eram células procariontes e que elas evoluíram para uma célula eucarionte, deixando no meio do caminho, lá no citoplasma, parte da membrana. E que parte da membrana que ficou lá no citoplasma deu origem a quem? As organelas membranosas. E meio que é isso, né? Se você pensar, a célula bacteriana, que é uma célula procarionte, ela não tem organelas membranosas e ficou lá paradinha naquele tipo.
As células eucariontes, tanto vegetal como animal, elas têm essas organelas membranosas. Então, as próximas organelas que eu vou trabalhar com vocês são todas organelas membranosas. Então, o retículo, tanto o liso como o rugoso, eles são formados pelo quê, gente? Por uma série de membranas com a mesma constituição da membrana plasmática. A diferença entre o retículo endoplasmático e o liso, o retículo endoplasmático liso e o rugoso, é que o retículo rugoso, ele é cheio de ribossomos nas suas membranas, tá? Por isso que ele é rugoso. Então, ó, se eu pegar o meu núcleo aqui, o retículo normalmente ele está próximo do núcleo, né? Então, quando você visualizar uma figura bonitona, você vai ver que o retículo ele está aqui próximo do núcleo, tá? Tanto em células animais como em células vegetais. Aí eu vou desenhar um pouquinho, né, para vocês, com o meu maravilhoso desenho, para vocês descobrirem o jeitão desses retículos. Tudo bem? Então, seres, eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho como é o jeitão dos nossos retículos, né? Então, vamos supor que a gente esteja dentro da célula, que esse daqui seja o nosso núcleo, né? Onde tem o material genético. E aí, o que acontece? Bem grudadinho à membrana nuclear, eu tenho uma série de membranas, tá vendo o jeitão dele? Ele é feito realmente por uma série de membranas. Na realidade, essas membranas, elas são membranas duplas e que elas acabam também formando canais aqui no seu interior, tá? Então, se eu estiver falando do retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granular, o que eu vou ter aderido às membranas desse retículo? Eu vou ter quem, gente? Os nossos ribossominhos aqui, tá? Eles vão estar aderidos desse jeitão dentro do nosso, ou seja, associados aí às membranas do nosso retículo endoplasmático granular. O que vai acontecer então, gente? Origem, né? Se a gente falar assim, qual é a origem desse nosso retículo? A origem é o que eu falei para vocês, tá lá no processo evolutivo, né? Acredita-se que o retículo, como ele é a mesma constituição da membrana plasmática, que ele tenha se originado a partir de resquícios de membranas que ficaram naquelas células primitivas e que estão acompanhando até hoje. Se você falar assim para mim, qual a constituição, né? Ou seja, do que o nosso retículo é formado, gente? Ele é formado por membranas lipoproteicas, certo? E se me perguntar qual a função do nosso retículo endoplasmático rugoso? Basicamente o que, gente? Síntese proteica, ou seja, ele é o local onde os nossos ribossomos sintetizam proteínas organizadamente, tá? Mas além da síntese proteica, o nosso retículo também faz transporte de substâncias. Mas de que maneira que ele faz esse transporte de substâncias? As proteínas foram produzidas aqui, elas são jogadas para dentro, né, dessa rede aí de membranas e canais, e elas são mandadas então para o nosso complexo de Golgi, que a gente vai saber um pouquinho mais dele daqui a pouco, certo? Então, basicamente, o nosso retículo endoplasmático granular, ele tem esse jeitão. Origem, a gente sabe, talvez seja da evolução, constituição, membranas, função, síntese de proteína e também transportes de substâncias no interior da nossa célula. Ele pode, alguns autores falam que eles também armazenam substâncias durante um tempo, tá? Então você pode colocar na listinha aí de funções do nosso retículo também a parte de armazenamento. Tudo bem? Então, é com essas 3 funções que o nosso retículo vai funcionar. Tem célula animal? Tem.
Tem célula vegetal? Tem também. Tudo bem? Então, seres, em continuidade ao nosso retículo endoplasmático rugoso ou granular, nós temos realmente, gente, fazendo uma continuidade mesmo aqui, mas só que dessa vez sem os ribossomos, né? Nós temos o outro retículo que é chamado do quê, gente? De retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático agranular. Por que ele tem esse nome? Basta você olhar, né? Olha aqui, gente. Desse lado tem ribossomo? Não. Então, ele é liso, por isso que ele tem esse nome, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, bom, e a origem? É a mesma do retículo endoplasmático rugoso, né? Acredita-se que seja lá daquelas células primitivas. Constituição, a mesma do retículo endoplasmático rugoso, só que sem os ribossomos, tá? E funções, gente, eu acho que é aí que, né, nós devemos reforçar aí ou dar um ênfase nos nossos esforços mentais, tá? Esse retículo tem umas funções muito legais, tá? Entre elas, quais são, gente? Nós temos aqui a síntese de lipídios. Mas que lipídios, gente? Os esteroides. O que significa isso? Que esses lipídios esteroides são o que, gente? São hormônios que são produzidos aqui nesta região da nossa célula, tá? Além disso, gente, tem uma função muito legal, que é fazer também o quê? Um armazenamento, né? Muitos autores falam sobre esse armazenamento de substâncias. Além disso, gente, faz mais o quê? Também faz o transporte de substâncias, tá? Então, assim, o forte dele mesmo é a questão da síntese de lipídios esteroides. Mas nós também temos armazenamento e também temos transporte. Só que além de tudo isso, esse retículo ele está diretamente ligado a processos de desintoxicação da nossa célula, tá? Então ele faz o quê? Ele neutraliza substâncias tóxicas que a gente ingere. Então isso é uma coisa muito legal. Os autores falam sempre, né? Quando você for ler sobre retículo endoplasmático liso, você vai ver que uma das coisas que os autores colocam é o processo de neutralização do que, gente? De toxinas, tá? Então, por exemplo, se você ingere um veneno ou se você ingere uma toxina de uma bactéria, mas desde que em pequena quantidade, claro, né, não vai ingerir em maior quantidade, senão você morre, tá? Mas em pequena quantidade, o que vai acontecer? Quem é que te desintoxica? Quem é que neutraliza a ação dessa toxina? Dentro da célula é o nosso retículo endoplasmático liso, tá? Então, olha a importância desta organela para as nossas células, tá bom? Então, seres, agora que a gente já descobriu como é que funciona o retículo endoplasmático rugoso ou granular, o retículo endoplasmático liso ou o agranular, só uma coisa que eu acho que é bacana lembrar, nesse nosso retículo endoplasmático agranular, ele vai ter uma ação muito importante também nas células musculares, tá? Porque esse retículo, lá na célula muscular, ele vai mudar de nome, ele vai chamar de retículo sarcoplasmático, porque ele vai armazenar cálcio e facilitar todo o processo de contração muscular. Então, coloque isso lá na sua listinha de funções do nosso retículo endoplasmático liso. Tudo bem? A próxima organela nós vamos chamar de Golgi, tá? Por que eu só vou colocar esse nome aqui, Golgi? Porque na realidade quem descobriu foi o Camilo Golgi e tal. E hoje alguns autores chamam de sistema de Golgi ou sei lá, eles falam complexo golgiense, tá? Ou complexo de Golgi, certo? Mas o que é esse complexo de Golgi, gente? Ele é um complexo
formado por bolsas membranosas, tá? Ele também é uma organela membranosa. Lembrando que nós estamos tratando do que, gente? Somente das organelas membranosas, certo? Então, ele é um complexo de bolsas membranosas empilheiradas uma sobre a outra, mais ou menos como eu desenhei aqui para vocês. Se você quiser ter alguma coisa semelhante aí, quem conhece pão sírio, né? Imagina que se eu tivesse um em cima do outro, que são essas bolsinhas aqui membranosas, uma em cima da outra, tá? Esse complexo de Golgi, ele vai fazer o quê? Ele vai desprender das suas membranas bolsas, pequenas bolsinhas que se desprendem das suas membranas para fazer liberação de substâncias. Eu brinco, eu falo que o complexo de Golgi, ele parece uma central de correios, tá? As substâncias são produzidas na célula, elas são mandadas para o Golgi e o Golgi se encarrega em fazer o quê, gente? Em fazer um trabalho de secreção da nossa célula, tá? Ou seja, o que é a secreção? É a liberação de substâncias que foram produzidas pelas nossas células. Então, por exemplo, uma proteína é produzida aqui no retículo endoplasmático rugoso, tá? Essa proteína é colocada dentro de uma bolsinha, porque dentro da célula tudo é carregado por dentro dessas bolsinhas, né? Que são essas que nós chamamos de vesículas, tá? Até se você quiser anotar aí, né? Então, nós temos essas vesículas aqui. Então, a proteína foi produzida aqui no retículo rugoso, foi botada aqui dentro dessa vesícula e foi transportada, né, por meio daqueles, lembra que eu já falei? Das fibras do nosso citoesqueleto, elas foram transportadas para onde? Aqui para o nosso Golgi. E aí, as proteínas ficaram inseridas aqui dentro do Golgi, tá? O que o Golgi fez? Ele recebeu a proteína e aí ele que vai saber para onde ele vai endereçar essa proteína. Por isso que eu falo que ele parece uma central de correios, né? Você chega lá, manda a sua informação, ele processa essa informação, ele termina a proteína bonitinho e aí ele vai fazer o quê? Botar essa proteína dentro de uma vesículazinha, tá vendo? Só que agora a vesícula da cor dele, né? Aqui toda bonitinha. E vai mandar essa proteína para o local que ela necessita ser mandada. Se for para fora da célula, ela vai. Se for ficar dentro da célula, ela fica dentro da célula. Mas é o Golgi que vai endereçar para onde vai essa proteína que foi produzida aqui no retículo rugoso, tá? Então, por isso que nós falamos, sei lá, se o retículo produziu uma enzima para digestão, essa enzima precisa ser mandada para fora da célula. Então, ele vai botar dentro da bolsinha e da bolsinha vai chegar lá na membrana e ele vai fazer o processo de secreção desta nossa célula. Combinado assim? Então, a maior função do Golgi está diretamente relacionada ao processo de secreção. Mas claro, né, que as nossas organelas não têm uma função única. O que mais faz o nosso Golgi aqui? Ele também vai fazer a produção de uma outra organela chamada de lisossomos. Os lisossomos, tá? Por quê, gente? O que é o lisossomo? É uma dessas vesículazinhas cheia do quê, gente? Cheia de enzimas digestivas que foram produzidas lá no retículo, vieram para o Golgi, foram armazenadas aqui e o lisossomo ficou onde, gente? Dentro da célula para fazer o processo de digestão intracelular. Além dos lisossomos, o que mais que o Golgi produz? Ele também vai fazer a produção dos peroxissomos. Normalmente o povo não fala muito de peroxissomos, mas esses peroxissomos são organelas importantíssimas
porque eles também fazem um processo de desintoxicação das nossas células, tá? Então, olha que bacana esse nosso Golgi aqui. Ele recebe substâncias, quer seja do retículo liso, do rugoso. Essas substâncias vêm para dentro dele, né, dessa série de bolsas aí. Ele processa essa substância, se tem que terminar, né, se tem que fazer alguma coisa, e endereça essa substância para onde for. Ou para fora da célula fazendo secreção, ou para dentro da célula produzindo lisossomo, que é a organela que faz a digestão intracelular, ou para dentro da célula produzindo os nossos peroxissomos, que fazem o que, gente? A desintoxicação das nossas células. Tudo bem? Então, seres, agora só para entender de todo mundo que a gente está falando até agora, né? Então, aqui o núcleo, o retículo rugoso, o retículo liso, que é produzido aqui no rugoso ou no liso, vem por vesículas, chega até o Golgi processa isso. Se tiver que expulsar da célula, o que vai fazer? Esse trajetinho aqui, botar numa vesícula, essa vesícula vai caminhando até chegar na membrana plasmática, tchuf! Faz o processo do que, gente? Isso daqui seria o processo de secreção, tá? Quando eu estou expulsando da célula, ou tirando da célula, ou levando para fora da célula uma substância que a célula mesma produziu. Outra função, produzir quem, gente? Ó, esse daqui que são os lisossomos, que vão fazer o que, gente? Lisossomos vão fazer a digestão intracelular. O que significa isso? Chegou uma substância dentro da célula grandona que eu preciso digerir, esse lisossomo se acopla a ela, né? Então, toda a substância vai entrar dentro da célula ou pela membrana, como a gente viu, transporte passivo, ativo, etc. Ou por dentro do que, gente? De uma bolsinha, né? Que se formou num fagossomo ou no pinossomo. E eu só vou ter que digerir coisas quando eu precisar, quando essa substância for muito grande, né? Então, se chegou um vacúolo aqui, um vacúolo alimentar, né? Que pegou uma substância lá de fora da célula. O que o lisossomo faz, gente? Ele vem, ele se acopla a esse nosso vacúolo alimentar e as substâncias que estão dentro dele, né, que são enzimas digestivas, são jogadas para dentro do vacúolo alimentar e automaticamente essa substância é digerida e a célula vai fazer a utilização desses nutrientes que ela tem. Tudo bem? Esses lisossomos, eles têm uma função extremamente importante em que momento? Por exemplo, quando nós estamos lá no desenvolvimento embrionário, nossas mãos, elas têm uma membrana interdigital, né? Seria legal se a gente tivesse continuado com ela, a gente ia nadar melhor, né? Mas nós não temos, certo? Então, o que acontece? Essa membrana interdigital, ela tem que ser decomposta, ou ela tem que ser consumida. Quem é que faz o trabalho dessa destruição? São os lisossomos que estão no interior dessas células que formam essa membrana, tá? Ou, por exemplo, o girino. Lembra o girino? Ele não é o que antecede o nosso sapinho? O girino tem o quê? Uma cauda. E essa cauda tem que fazer o quê, gente? Ela tem que regredir para que o girino possa, então, virar um sapo. Quem se encarrega disso, gente? O lisossomo que vai lá e abre as membranas que ele tem, né, as membranas digestivas, e vai então destruir aquelas células que formam a cauda. E aí o animal reabsorve aquelas substâncias para poder produzir suas perninhas, etc, tá? Nós também temos, gente, nos lisossomos, uma doença muito característica que se chama silicose. Então a sílica, que é uma substância que vem lá da areia, se o trabalhador inala essa sílica, o que vai acontecer? Essa sílica entra na célula, age sobre os lisossomos e faz o quê? Abre esses lisossomos, liberando as enzimas digestivas e automaticamente matando aquela célula. Só que como isso acontece aonde? Nas vias respiratórias, né, nos pulmões, o que vai acontecer? Esse
trabalhador, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma morte dessas células pulmonares e que pode levá-lo à morte também, tá? Então, existem doenças ligadas a essas organelas que a gente tem que prestar bastante atenção. Mas o importante é saber que o lisossomo, ele se origina do Golgi ele tem as enzimas digestivas, ele trabalha no processo de digestão celular. Do lado de cá, nós temos quem, gente? Nós temos esses nossos bonitinhos aqui, que ninguém fala muito deles, né? Que são os peroxissomos, tá? Como o próprio nome está falando, né? Peróxi, que vem de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. O que faz esse peroxissomo, gente? Ele tem uma função muito importante num órgão do nosso corpo, que é o fígado. E ele tem a função de fazer um trabalho de desintoxicação do álcool, ou seja, ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar aquelas moléculas de álcool, essas moléculas vão liberar peróxido de hidrogênio e vai acontecer o quê? E nós vamos fazer uma desintoxicação. Então, se a pessoa ingere muito álcool, que não é muito bom, né, minha gente? O que vai acontecer? Esse álcool, quando chega no fígado, porque é primeiro para o fígado que ele vai, esses peroxissomos lá nas células do fígado vão se encarregar de fazer o processo todo de degradação desse álcool e também degradação da água oxigenada que se forma a partir desse processo todo, tá? Dentro dos peroxissomos, nós temos uma enzima também, que é a catalase, a peroxidase, tá? Que são enzimas que fazem o quê? Que fazem esse processo todo de desintoxicação. Então, papel dos peroxissomos, desintoxicação. Se livrar do quê, gente? De álcool e água oxigenada que se forma no processo. Tudo bem? Origem, retículo ou complexo de Golgi ou sistema de Golgi. Tranquilo? Com isso a gente termina aqui uma parte das nossas organelas, né? E eu aguardo vocês para a parte 2 das organelas na nossa próxima aula. Beijo e até mais!